Quando Jesus disse, olhai as flores do campo, os lírios do campo, né? Quanta beleza, nem Salomão em sua majestade conseguiu uma veste tão alva, tão branquinha, tão linda. Os pássaros nos céus não plantam, não colhem, não semeiam e não lhes falta o necessário. E nós ficamos, às vezes, criando necessidades para que o espinho da insatisfação fique em nosso coração. Quando, na verdade, tudo que nós precisamos é agradecer. Agradecer a Deus por estes momentos de paz, por estes momentos de luz. Pedir a Deus que no seu infinito amor e misericórdia Ele possa nos envolver nesta noite. Se saímos dos nossos lares e optamos por buscar uma casa de oração, vamos fazer aquele exercício, meus irmãos, para estarmos aqui presentes de corpo e alma. Vamos nos entregar a este momento, confiando na assistência dos benfeitores amigos, recebendo da espiritualidade estes bálsamos consoladores que eles estão a derramar sobre todos nós. Vamos com fé, com serenidade. Não vamos deixar que nada lá de fora, nenhum pensamento das coisas lá de fora, nos tire daqui. Vamos ficar presentes no aqui e agora, respirando, sentindo o pulsar do nosso coração, na certeza de que Deus está a olhar por cada um de nós. E assim, nos predispondo a mantermos a nossa disciplina do pensamento, nós vamos contribuir para que a espiritualidade amiga encontre em nossos corações as disposições necessárias para nos ajudar. O que viemos fazer aqui? O que viemos buscar? O que nos trouxe hoje? Alargarmos o aconchego do nosso lar e buscarmos uma casa de oração. Cada qual tem essa resposta em si. Vamos então fazer com que estes momentos preciosos possam fazer a transformação tão necessária que necessitamos em nossas vidas para renovarmos as nossas esperanças e fortalecermos a nossa fé. Assim, tantos são os benfeitores amigos a nos ajudar, a nos intuir, a nos amparar. E em especial nós temos o nosso querido e amado Bezerra de Menezes, o bom velhinho, que está sempre a cuidar deste ponto de luz. E tantos benfeitores amigos, muitos anônimos que não se manifestam dando nome, mas estão a cuidar da nossa casinha de oração em todos os momentos. Muito antes de nós aqui chegarmos, eles já estão preparando o ambiente para nos receber. Então vamos verdadeiramente nos entregarmos nas mãos de Deus. E todos aqueles problemas, aquelas angústias, as aflições, as dificuldades que estamos enfrentando, confiemos no Pai, que no momento certo tudo passa. Tudo passa, meus irmãos. Não há mal que dure para sempre, como não há felicidade também, que dure a vida inteira. Mas cabe a nós caminharmos com alegria, com gratidão, sabendo que nesta vida tudo que não é bênção é lição. Então que nós possamos com muita serenidade, com muita perseverança, com muita coragem, aceitarmos os desafios que fomos colocados. Ninguém carrega uma cruz mais pesada do que o seu ombro suporta carregar. Ninguém carrega uma cruz que seja do outro. Bate na nossa porta somente aquilo que é nosso, somente o que nos pertence. Então, o testemunho da nossa fé é nestes momentos de dificuldade que nós vamos demonstrar. Porque dizer que temos fé quando está tudo bem é muito fácil. Mas é justamente nos momentos de aflições que nós temos que demonstrar a confiança no Pai, na certeza de que tudo passa. Assim, Senhor, que o Evangelho desta noite possa trazer ao nosso coração o alento, o alívio, o bálsamo que tanto necessitamos
para continuarmos a nossa caminhada nesta terra. Que a nossa irmã Cristina possa ter o seu verbo iluminado, que as suas reflexões possam verdadeiramente nos despertar para a nossa transformação moral, para a nossa reforma íntima, fortalecendo em nós a vontade para sermos melhores a cada dia, para que hoje possamos sempre dizer que estamos melhores que ontem e para que amanhã possamos dizer que estamos melhores que hoje. É assim, meus irmãos, é assim que se dá a nossa caminhada. Abençoa, amado Mestre, cada família que é representada, visitando cada lar, levando a tua bênção, a tua proteção, levando a prosperidade, levando a saúde do corpo e da alma. Ó Mestre Jesus, esteja conosco nesta noite e sempre. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Oh, glória a Deus, meus irmãos. Todos bem? Boa noite a todos. É isso aí. Graças a Deus, casa cheia. E eu só lembro uma coisa a vocês. Quando Jesus disse, onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Imagine quantos somos nós nesta noite abençoada, né? Então, que possamos verdadeiramente sentir Jesus presente em nossos corações e neste ambiente, nos trazendo luz, nos trazendo paz, alegria e gratidão. Então, Cristina, minha amiga, é com você. Boa noite. Eu já começo me desculpando, tá? Estou muito gripada. Então, o meu raciocínio está meio lento, mas vamos seguindo em frente. Estou curiosa também. Hoje, a nossa reflexão da noite é sobre o último capítulo do Evangelho, que é o capítulo 27, Pedi e obtereis. Nas instruções dos Espíritos, os itens 22, que é a maneira de orar, e o 23, que é felicidade que a prece proporciona. Então, a gente começa pensando a maneira de orar. Aí Jesus dizia que a gente teria, né, que a gente deveria ir para o aposento, para o nosso aposento e lá fazer a oração. O que o aposento é o quarto, né? Então, quando a gente pensar, fazer uma analogia com o espaço físico, é o nosso quarto. E quem é que vai no nosso quarto? É o local mais íntimo da casa, né? Onde a gente fica na nossa intimidade e, além disso, é onde a gente vai repousar. Então, a gente pensa, quando a gente fala aposento dentro de nós. Quando a gente vai fazer a oração, a gente tem que se recolher a nós, né? Realmente focando, realmente pensando naquilo, não fazendo uma oração e pensando em outras coisas. Aí, por isso que a gente fala daquelas orações decoradas, né? Aquelas romarias, aqueles textos, aqueles rosários, aquelas coisas que você vai falando sem pensar o que você está falando, né? Enquanto você está rezando lá, você está pensando como é que vai ser o fim de semana, o que nós vamos fazer no final de semana, que a roupa está na máquina e aí vai. Então, isso não adianta. Não adianta a gente, que aí a gente está repetindo uma coisa, mas não está realmente fazendo uma oração.
Então, e quando a gente pensa que Deus não é um velhinho que está lá longe do outro lado, e sim, Ele está do nosso lado, Ele está no nosso dia a dia. E a gente não pensa só em Deus, a gente pensa na espiritualidade amiga, no anjo guardião, nosso anjo da guarda, todos os espíritos amigos, são todos ali que estão prontos a nos ajudar, a nos fortalecer. Então, quando a gente pensa na prece, a gente de manhã, né, a gente vai levantar para a gente enfrentar os nossos dias, enfrentar os nossos desafios. Aí é o momento de uma oração vinda do coração, vinda do interior, onde eu me recolhi e eu vou fazer a minha oração. E essa oração, ela vai ser feita de forma que eu me harmonize de manhã. Então, em vez de eu pegar um WhatsApp e ficar vendo aquele monte de palhaçada lá, vamos fazer. Ok, eu quero ver um WhatsApp. Eu faço isso, eu ligo, vejo o WhatsApp. Para quê? Tantas mensagens boas. Então, a gente vai ver se a gente harmoniza com tantos textos maravilhosos. Vamos fazer uma oração. A oração, ela é mais importante do sentido, do que da quantidade, do que da extensão, se ela é muito longa. Que a gente faça uma oração rápida, fique harmonizado para a gente enfrentar o dia a dia. E à noite a mesma coisa. À noite a gente finalizou o dia, a gente vai dormir, preferencialmente sem assistir filmes violentos e mortes e outras coisas mais políticas, que você vai dormindo, você fica naquela coisa. Então é um outro momento realmente de harmonização. Aquele momento de novamente fazer uma oração e nos preparar, porque nós sabemos que no momento de dormir, não é um momento que eu vou realmente, meu corpo vai ficar ali com a minha alma. Nós sabemos que a alma ela vai se desdobrar e a gente tem muito trabalho para fazê-la. A gente tem muita gente para encontrar, muito trabalho a ser feito. Então a gente tem que estar preparado para isso. Então aí a gente pensa, então tá, então eu tenho que fazer uma oração de manhã e uma oração à noite. Não. A gente tem que fazer a oração o tempo todo. Mas aí não é oração que eu vou ajoelhar e vou mostrar que eu tenho que fazer uma oração. Não. Uma oração ela pode ser feita através do cumprimento dos deveres do dia a dia, através da caridade, através de um agradecimento a Deus quando acontece alguma coisa, num pedido de fortalecimento num momento difícil. Às vezes nós sabemos que nós não somos perfeitos, nós só temos fragilidades. E algumas vezes a gente precisa realmente pedir a Deus força. É aquele assim, não fique calmo, nós aprendemos que não pode falar, né? Não vai. Nós aprendemos que a Mas gente não conta pode por quê? falar. Conta para eles por quê. Porque a gente não pode falar, que a gente fala com a pessoa assim, a pessoa tá nervosa. Fica calma, aí que a pessoa começa nervosa. Calma. Não, aí não pode falar. Então, respire e ore. Nós esquecemos da terça-feira. Contou. Então, isso vai trazer uma paz para a gente ficar naquele estado de oração. E quando a gente está nesse estado de oração, o que a gente faz? A gente traz sempre vibrações boas, a gente está sempre em sintonia boa. Quem que vai aparecer? Quem que vai estar ao nosso lado? A espiritualidade boa, né? E por quê? Porque quem é ruim, quem é mau, ele vê aquele que está sempre ali, está sempre enfrentando o caminho, sempre em um momento de oração, sempre sintonizado, ele não vai perder tempo. Ele vai falar, não, tem muita gente aí que está mais fácil para mim. E vai para o outro caminho. E é o que a gente vê muito assim, que as pessoas, até em filmes, até naquelas sátiras que mostram aquelas coisas assim, mostrando realmente que a espiritualidade má, né? Os maus espíritos, eles vão para quem está perdido ali. Para quem? Um que quer beber, né? Um que precisa da bebida, um desencarnado, ele vai para onde? Para quem bebe, ele vai incentivar a bebida, incentivar a droga, porque ali ele vai sugar aquela energia. E quando a gente traz essa energia boa, quem vai ficar perto da gente é
gente boa, somos espíritos bons. Mas aí quando a gente pensa em oração, a gente tem que saber orar. Porque a gente às vezes, a gente pede a Deus coisas que a gente não sabe que são boas para a gente, né? E Deus, quando a gente faz uma prece, ela sempre é respondida. Mas ela é respondida da maneira correta e no momento certo. Só que a gente, às vezes, a gente é igual criança que antes do almoço fala assim, eu quero tomar sorvete. Aí você fala, não pode, porque senão você não vai almoçar. Não é assim que ele fala com a criança? Então, e a gente é assim também. Porque a gente não sabe, mas a gente acha que sabe e faz, às vezes, papel de criança birrenta. Que fala, eu quero tomar sorvete, não pode, não posso nada, você é mau, você não faz nada que eu quero. Então, a gente tem essa postura, muitas vezes, com Deus. Aí, quando a gente fala assim, Deus também não faz nada para mim, eu vou, sabe de uma coisa? Eu vou aproveitar minha vida, que minha vida é muito breve. Aí vai, né, para os prazeres mundanos, né, para bebida, para comida, para as festas, o sexo desvairado, e aí vai. Aí é derrocada moral total. Aí que é a famosa vaca foi pro brejo, né? Que aí não adianta. Então a gente tem que saber pedir, a gente tem que pedir com paciência, com humildade, né? Que a gente vê algumas igrejas, até a igreja evangélica, estou desafiando Deus a fazer isso. Ou então a gente começa a trocar, faz isso para mim, que eu vou deixar de comer carne um mês, um ano. A gente começa a fazer trocas com Deus. E a gente tem que saber que Deus já tem tudo, a gente não tem que negociar com Ele. A gente tem que tomar consciência da nossa pequenez e realmente pedir. Que somos eternos pedinhos. Não adianta a gente falar que a gente não vai pedir, que a gente pede. Mas a gente tem que lembrar também nas nossas orações de agradecer por coisas que muitas vezes a gente não percebe que são boas, porque a gente vive numa bolha e a gente não sabe como é o mundo lá fora muitas vezes. É agradecer uma boa noite de sono, uma cama confortável, um teto em cima de nossas cabeças. E a gente acha isso normal. Por quê? Porque todo mundo tem. Então, para quê? Não precisa agradecer. Isso é uma coisa normal. Aí, no dia que acontece alguma coisa, aí a gente tem que agradecer. O nosso corpo está funcionando. Porque a gente só percebe como faz falta no dia que a gente precisa dele. No dia que você fica gripado, você não consegue respirar, você fala, gente, obrigado pelo meu nariz. Quando a garganta dói, você fala, obrigado, minha garganta não está doendo. Mas no dia a dia você nem lembra disso, você fica assim, isso é normal. Então, por isso, sempre temos que pensar, fazer a nossa oração com paciência, resignação e fé. E quando a gente pensa em fé, a fé e a oração estão muito juntos, estão sempre juntas. Aí porque a gente fala, eu tenho fé. Não, eu tenho fé, eu sou uma pessoa muito fervorosa. Você faz oração? Não, eu acho que não precisa. Então, hoje, quando a gente pensa em fé, a gente já pode fazer uma analogia a um relacionamento. A gente ouve muito assim, o que é um relacionamento? Relacionamento é igual uma flor. Você tem que regar dia a dia, porque senão cai na rotina e acaba. A gente não vê isso de todo lado. Então, a fé é isso. E qual que é a florzinha da fé que tem que ser regada? Com a oração. Porque quando eu faço uma oração, eu mantenho esse vínculo com a espiritualidade. Então, se eu mantenho um vínculo, a minha fé, ela vai ser mais fervorosa. Então, é por isso a importância da gente sempre pensar, sempre focar na oração para a gente conseguir manter a fé. Aí tem avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Então, e quando a gente faz uma oração bem feita, como é bom, como isso harmoniza a gente, como a gente ilumina o nosso dia, o nosso coração. Então é por isso essa necessidade da gente realmente pensar em fé.
Aí a gente vai e pensa, aí ok, então eu estou fazendo estou em estado de oração, no meu dia a dia, estou fazendo as minhas orações, e a minha casa? Ah, lá em casa só eu que faço, o resto ninguém faz, é cada um por si, essa vida moderna, a gente correndo demais, cada um para um canto, a gente não tem tempo. Será? Será que nós não temos tempo de unir a família e fazer o evangelho no lar? O evangelho no lar, quando a gente pensa, se eu, enquanto pessoa, enquanto ser, estou em oração, estou me blindando, eu tenho que pensar em blindar a minha casa, blindar a minha família, blindar os meus vizinhos. E como eu vou fazer isso? Através do evangelho no lar. E quando a gente fica, tanto quanto pessoa ou quanto família, a gente fica sintonizada com o melhor de tudo, com o melhor de todos. A gente realmente, a gente foca, a gente começa a preocupar com o que realmente importa, o que é o eterno. A gente não fica tão preocupado com o que é mundano, daquilo que é uma vida que passa muito rápido. A gente pensa na eternidade. E quem ora toma contato com o Deus interno, né? Porque o Deus não está lá externo, lá do outro lado do mundo. Não, Deus está com a gente a todo momento, ativando a expansão da consciência, desatando energias de alto poder construtivo e libertador sobre todos e no ambiente. E outra coisa, quando a gente pensa em oração, a gente tem que fazer também a parte, a oração prática. A oração prática é a caridade. Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo uma caridade, a gente está fazendo uma oração prática. Ele sai da teoria e vai para a prática. E para a gente chegar lá, se a gente realmente está sintonizado com o bem, e quando a gente vê o outro passando por uma situação complicada, a gente se envolve emocionalmente. É o que a gente teve, foi o nosso estudo de terça-feira sobre a piedade. Então, a gente está realmente preocupado com o bem do outro e a gente se envolve emocionalmente. A gente cria, a gente sente a piedade. E, através da piedade, a gente faz a prática que é a caridade. E quando a gente pensa nessa caridade, a gente pensa na gente mesmo e a gente pensa na família. Que quando a gente começa a voltar para a família, segurar a família nesse ambiente, vira uma situação uma convivência muito mais harmônica, muito mais feliz. E a gente começa com o evangelho no lar, o que acontece? A gente passa também a harmonizar os vizinhos, a nossa vizinhança. Então, para a gente finalizar, eu trouxe um livro, que eu vou fazer um resuminho, que é esse aqui, Constelação Familiar, do Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. Aí eu vou ler um resumão, bem resumão mesmo, porque senão não ia dar tempo. Aí o capítulo 21 chama o nome do capítulo 21 é Presença do Evangelho no Lar. O estudo do Evangelho de Jesus no lar constitui significativo recurso para o equilíbrio de todos os membros da casa. Uma reunião semanal dos familiares para conversação edificante e salutar. Em clima de harmonia, os pais e filhos dialogam, procurando os melhores caminhos para o entendimento e para a convivência feliz. Esse hábito serve como elo. Se além do encontro natural for adicionada uma atividade espiritual inspirada no Evangelho de Jesus, muito mais saudável redundará a reunião. Não se trata de um culto formal, desinteressante, monótono, mas uma vivência rica de alegria e de aprendizagem. Nos momentos, os espíritos nobres acercam-se da família, contribuindo com a sua inspiração, ajuda específica, intercâmbio de energias, dispondo de maior facilidade para melhor guiar aqueles
que se dispõe a receber-lhes o concurso. Sem dúvida, foi Jesus que iniciou esse método, quando reunia os amigos e com eles falava a respeito dos planos em torno do reino dos céus. Naquelas ocasiões, os comentários eram mais profundos e significativos, porque ele esclarecia o grupo de que estava sendo preparado para o prosseguimento das tarefas depois da ausência física. Certamente, uma noite por semana, né, cada família pode oferecer ao processo de autoiluminação. Em um período relativamente breve, de meia hora, mais ou menos. Para tanto, seria útil que fosse estabelecido um horário que a família toda pudesse fazer-se presente e que ficasse mantido, considerando-se que, em razão dos espíritos superiores serem muito ocupados, de sua parte, pudesse reservar aquele período para se fazerem presentes. Caso a formação religiosa ou cultural da família não permita o estudo do Evangelho, porque muitas vezes um é espírita, o outro é católico, o outro é evangélico, ou não é nada, né? Então a gente não tem que fazer o culto no lar com o Evangelho do Espiritismo. Pode ser uma Bíblia, né? Isso não impede que se busque na sua crença a mensagem dignificadora para sustentar a família. E caso não tenha qualquer tipo de crença espiritualista, poderá iniciar a convivência afetuosa no lar, utilizando-se dos textos ricos de sabedoria e de amor, na literatura, que possam constituir diretrizes de conduta e harmonia pessoal. Entretanto, nas incomparáveis dissertações de Jesus estão os mais belos conceitos filosóficos de que se tem notícia, e as mais avançadas lições de dignificação humana e de aquisição e manutenção da saúde, que hoje culminam com a designação de amor-terapia. Quando Jesus é convidado a visitar uma família e é aí recebido, a felicidade entra nessa residência, conforme ele disse a Zaqueu, que o recebeu no seu ninho doméstico, após descer da figueira, onde se postou, a fim de vê-lo passar. Então, gente, que a gente preocupe cada vez mais com a nossa espiritualização, com a nossa oração, com a nossa fé, com os nossos estudos. Que encontremos cada vez mais, que às vezes, se a gente ficando sozinho, a gente desanima. Quando a gente tem um grupo, o grupo se fortalece, trocam-se ideias, aprende-se muito mais e a fé, realmente, ela fica mais forte. Então, que aproveitemos as nossas oportunidades de oração, as nossas oportunidades de estudo. E somos privilegiados, porque temos um ponto de luz. É uma casa aconchegante. É uma casa pequena, que, na minha opinião, é uma vantagem, porque tudo que é menor, ela fica mais íntima, fica mais aconchegante. Então, que nós aproveitemos e agradeçamos a Deus a oportunidade e o privilégio. Boa noite. Muito obrigada, Nina. Então, o que a gente gostaria era que ninguém saísse daqui pior do que aqui chegou, pelo contrário. Que todos nós possamos encontrar nesta noite aquilo que nós viemos buscar. Tá bom? Então, sempre a gente lembra que a espiritualidade, ela se desdobra para nos auxiliar, para nos amparar, para nos fortalecer. Mas nós temos a nossa contrapartida. E a nossa contrapartida é justamente quando nós cuidamos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e verdadeiramente respondemos para nós o que nós estamos buscando. Então, se eu venho buscar a paz, eu preciso manter o meu pensamento vinculado à paz. Que nós saibamos fazer essa seleção, que nós saibamos cuidar da nossa psicosfera, da nossa saúde mental, porque nós cuidamos muito da saúde do corpo, né? Não comemos comida estragada, não comemos comida que faz mal, mas a saúde mental nós muitas vezes nos abastecemos diuturnamente com lixo. Este lixo que vem pela internet, esse lixo
que vêm pela televisão, pelos canais de informação, que não têm responsabilidade nenhuma com o nosso bem-estar. Cabe a nós fazer. Então, a televisão é ruim? Não. Ruim é o que você faz com o controle dela. Então, se você sintoniza no canal que está te trazendo energias ruins, você é responsável por aquela vibração, por aquela sintonia que você fez. Se você procura utilizar daquele canal, da internet principalmente, como uma fonte de aprendizado, de enriquecimento, de força, você está se beneficiando. Então, a escolha agora é o momento de nós realmente mentalizarmos estes anjos guardiães, estes benfeitores amigos, na falange de Bezerra de Menezes, de Lucas, de Irmã Sheila, de Francisco Xavier, de Francisco de Assis, Eurípides de Barçanufo, e tantos benfeitores anônimos, mas que estão agora canalizando as suas energias para nos ajudar, que vem através desta água que vai ser fluidificada. Ó, vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem, a luz iluminar, celeste mentor, e em pazes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dá-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o caminho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois amor, Deus e amor, redime a nossa dor com Jesus. Sois amor, Deus e amor, redime a nossa dor com Jesus. Confiemos, meus irmãos, Bezerra de Menezes, a apoteose do amor, de redimir a nossa dor com Jesus.